Muito bem. Então, essa segunda parte de hoje a gente vai ver o problema do caixeiro viajante, tá? Por ser um problema clássico, quero comentar algumas coisas aqui com relação ao grafo, de uma maneira, por enquanto, por cima, assim, tá? Por cima, só para que a gente vá despertando um interesse. Então, olha só. Imagine que eu tenho aqui o meu armazém, esse ponto 1 aqui, tá? E eu tenho que fazer uma rota passando por todos esses pontos de maneira a ter o menor custo possível. Então aqui eu tenho um problema do caixeiro de 14 pontos, beleza? Muito bem. Primeiro, vou falar sobre o conceito geral do problema do caixeiro viajante. É um problema que nós não estamos preocupados com a carga em si. Por enquanto, eu só quero saber uma sequência de pontos que vai me retornar o menor custo possível, tá? Então, do 1 para o 2, para o 5, para o 6, para o 9, 12, 10, 11, 14, 13, 7, 8, 3, 4, 1. Será que essa rota é a mais curta? É a que vai gerar o menor custo? Não sei. Então, essa é a definição. Dentro de grafos, é importante vocês saberem também um pouquinho da parte teórica, existem o que nós chamamos de caminhos e circuitos, tá? Caminho é uma sequência para grafos direcionados, circuitos para não direcionados, é a mesma coisa, é uma sequência de pontos. Quando eu tenho o que nós chamamos de circuito hamiltoniano é quando eu saio de um certo ponto, passo por todos os pontos do meu grafo e retorno ao ponto de origem sem repetir nenhum ponto. Então, se eu não repetir nenhum ponto, eu tenho o que nós chamamos de circuito hamiltoniano. O problema do caixeiro viajante é encontrar o circuito hamiltoniano, que é sair de um ponto, passar por todos os outros sem repetir e voltar ao ponto de origem, com o menor custo possível. Tá? Muito bem. Então, o problema do caixeiro viajante, ele é o mais simples de todos. Eu não estou preocupado com capacidade, com nada. Simplesmente com a menor distância possível. Legal. Passado isso, a introdução, a coisa simples, eu quero pensar com vocês o seguinte. Imaginem que agora eu vou dividir, antes de eu sair fazendo os algoritmos, tá? Algumas reflexões sobre o problema do caixeiro viajante e aonde que a gente pode chegar. Imagine agora que eu tenho 2 veículos em um e eu quero atender todos os meus clientes com uma certa rota. Eu poderia muito bem dizer assim, todos os pontos que estão para cima aqui da linha do ponto 1 vai ser um grupo e todos os pontos que estão para baixo vai ser outro grupo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o ponto 2, 5, 9, 12, 10, 6 e vou ter que voltar para o 1. Opa, já não tem de 6 para 1. Já vamos resolver isso. Então, eu tenho que repetir aqui, 2, 1. E o de baixo, 1, 4, 8, 11, 14, 13, 7, 3, 1. Beleza. O que a gente acabou de fazer aqui é o que nós chamamos de pétala de rosa, um tipo de múltiplos caixeiros viajantes, ou seja, eu tenho vários, eu quero dividir eles em M caixeiros viajantes, em M rotas, e dessa forma. Mas eu poderia muito bem fazer diferente, eu poderia pegar os pontos mais próximos, né? Os pontos mais próximos e os pontos mais distantes. Então eu poderia fazer assim, 1, 2, 5, 6, 8, 7, 3, 4, 1, ou daí, e a segunda rota, eu venho aqui do 1, não paro em ninguém, paro só no 9, 9, 12, 10, 11, 4, 13 e volto para o 1. Então eu fiz
uma rota próxima, uma rota longe. E aí eu quero fazer a reflexão com vocês quando nós passamos do problema do caixeiro viajante para o problema de roteirização de veículos. A diferença, basicamente, é que agora a gente vai se importar com as características do meu problema. Por exemplo, eu tenho 2 caminhões aqui. Eu poderia muito bem fazer uma rota única. Imagine que eu estou fazendo uma rota única. 2, 5, 6, 9, 12, 10, 11, 14, 13, 7, 8, 4, 3, 1. E aí eu digo o seguinte, pego o meu caminhão, tem uma certa capacidade, e eu vou somando nessa rota única. Não está compartilhando com vocês? Tá, né? Está compartilhando sim, né? Tá. Ah, tá. Beleza, fiquei agora assustado. Vamos lá. Então, imagine que eu vou pegar assim, eu fiz uma rota única, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir essa rota, né, antes ali no planejamento da rota, eu vou fazer assim, o 2 cabe no caminhão? Cabe, então eu boto. O 5 cabe, cabe. O 6 cabe. O 9 cabe. O 12 cabe. O 10 cabe, cabe. O 11 cabe? Não, então para no 10 e volta. Então eu fiz 2, 5, 9, 12, 10 e voltei. 2, 5, 6, 9, 12 e voltei. Onde que eu parei? No 11. Vai lá, vai até o segundo caminhão no 11 e continua. O 11 cabe. No segundo caminhão cabe. 14 cabe. 13 cabe. 7 cabe. 8 cabe. Opa, encheu. Volta do 8 para cá. Vai para a terceira rota. 4, começa no 4. 3, voltou, acabou. Então, isso é o que nós chamamos de abordagem roteirizar e depois agrupar. É uma abordagem quando eu tenho múltiplos caixeiros viajantes. Eu primeiro roteirizo, faço uma rota única, e aí, quando vai completando a minha carga ou satisfazendo algum tipo de restrição de quilometragem máxima, ou de carga máxima, ou de tempo máximo que eu posso fazer essa rota, eu corto ali a rota, volto para a minha origem e passo a fazer uma segunda rota a partir do próximo ponto daquela rota única que eu fiz. Mas eu poderia fazer o seguinte, eu poderia primeiro agrupar os meus pontos, vou agrupar em 2 grupos, Ih, travou. por exemplo, Ô, professor. aqui, e depois O meu travou aqui também. Aqui travou. Travado. Boa noite, senhores. Cheguei agora aí na aula 9h33 e tá travado. É sua culpa, Alberto. Então foi Pô, você. minha culpa, né? Putz. voltou ou não voltou? Agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Agora Voltou. Beleza. Dalberto chegou aí e já caiu a conexão, hein, Dalberto? Pô, Eita, brincadeira, beleza. hein? Chegou fazendo barulho já, além de atrasado. Toda banda. Tá dando lag aí. Vamos lá. Não tem problema. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, eu posso, ao invés de eu fazer uma grande rota e depois ir quebrando essas rotas conforme um critério que eu tenho, eu posso fazer um agrupamento, que é a segunda forma de fazer isso. Agrupar e depois roteirizar. Então, eu tenho lá, por exemplo, vou pegar esse grupo da frente aqui e o grupo do fundo. Beleza, então vou fazer a rota 2, 5, 6, 8, 7, 3, 4, 1, 1 para 9, 12, 14, 13, 11, 10 e volta para o 1. Muito bem. Então, essas duas, basicamente, duas políticas para quando eu tenho mais do que um veículo no problema da roteirização de veículo.
Vocês conseguem perceber que, dependendo da demanda, imagine que esses aqui são os meus clientes que todo dia eu tenho que passar. Só que cada dia eles fazem uma demanda diferente. Cada dia o pedido é diferente. Eu toda semana eu tenho que passar, por exemplo. E quando eu for roteirizar, eu tenho uma quantidade de produto que eu tenho que entregar lá e é diferente. Se eu uso essas coisas sem levar em consideração, seja o roteirizar e agrupar, ou agrupar e roteirizar, e eu simplesmente digo assim, não, eu vou pegar os meus pontos da região norte, é o meu grupo 1. Eu vou pegar os meus pontos da região sul, é meu grupo 2. É fixo isso. Tem um cara responsável para entregar na região norte da cidade. E tem um cara para entregar na região sul da cidade. Aí vai chegar naquele dia ou naquela semana que desses 6 pontos aqui do norte da cidade, 3 deles fizeram um pedido gigante. E esse cara aqui vai ter que fazer 2 ou até 3 viagens para dar conta de todo mundo. Ou pior, imagine que o ponto 6, o ponto 9 e o ponto 10 fizeram pedidos muito grandes, por algum motivo naquela semana, como esse cara, quem cuidava lá é o seu João. O seu João fez uma primeira rota, só levou para o 6, que era o que dava. Fez uma segunda rota, que era ir para o 9, para o 12, que era o que dava. Chegou aqui já 9 horas da noite e não deu para entregar para o 10. Porque o seu João é responsável pelos pontos do norte. E aí o 10, que fez um pedidão naquele dia, no dia seguinte te liga 7 horas da manhã, te dando aquela bronca. Poxa, fiz um pedido gigante, eu não recebi. Que sacanagem, eu não vou ser, vocês vão ter que me dar desconto, eu não vou ser mais cliente de vocês, parará, parará. E o seu Antônio, naquele dia ali, que o 6, o 9 e o 10 fizeram um pedidão, por algum motivo, os pontos dele foram pontos mais... que fizeram pedidos bem pequenininhos. Como o seu Antônio só cuida dos pontos da região sul, ele foi lá, carregou o caminhão dele, viu que sobrou espaço no caminhão, sem problema, foi lá e fez a rota dele, bem tranquilo, foi devagarzinho, parou aqui entre o ponto 13 e o ponto 14 aqui, ele tem uma tia lá, uma tia velha lá, que mora lá, que vai lá, que faz um cafezinho para ele, aí ele veio, voltou, perto do ponto 7 ali, ele tem uma namoradinha, foi lá, ficou meia horinha assistindo Sessão da Tarde com a namoradinha, porque ele tá tranquilo mesmo, os pontos dele foi tranquilo, porque ele cuida dos pontos da região sul. E aí ele chegou perto das 6 horas lá, mas todas as entregas deles foram feitas. E aí a gente fala assim, pô, seu João, você não deu conta dos teus pontos, você não deu conta dos clientes, olha lá, o cliente 10 está reclamando, o senhor não conseguiu entregar. Aí ele vai falar, vai tentar argumentar com você, pô, mas veja, ontem foi um pedido grande, não deu para fazer numa carga só, tive que fazer 3 viagens, mas daí eu cheguei aqui, já era 10 horas. Não quero saber de desculpa, seu João. Você é responsável por essa zona, por essa região. Nós já determinamos essa zona previamente porque você dá conta. Olha a sacanagem que acontece. Porque eu decidi implicitamente que eu vou resolver o problema do caixeiro viajante na política de agrupar e roteirizar, fazendo grupos fixos, sabendo que a demanda é variável. E ainda tem gente que defende isso, que fala assim, não, isso aí é a melhor coisa do mundo, tá fixo. E o argumento que eu já escutei várias vezes, o motorista sabe aonde ele vai, então ele já conhece aquela região, conhece todos os atalhos. Tá bom, então o 10 vai continuar reclamando, o seu Antônio vai continuar passeando e você vai continuar perdendo dinheiro. São raríssimos os casos em que agrupamentos fixos, pré-fixados para problemas do caixeiro viajante ou de roteirização de veículos, quando tem mais de um veículo, funcionam. Raríssimos. Por quê? Porque se a minha demanda for uma demanda
com variabilidade, não é uma demanda fixa, não faz sentido deixar as coisas fixas. Não faz sentido. Então, eu vou lá, eu tenho um sistema, o sistema, sei lá, rode bem, roteirize melhor, sei lá, qualquer sistema. Diz assim, determine os pontos da região 1 para o caminhão 1. Esse sistema vai te dar prejuízo. Por quê? Porque, obviamente, se acontecer, não, mas na média funciona. O problema não está na média. O problema está naquele dia específico que uma demanda foi muito acima e que aquele grupo não deu conta. Ou um dia que o outro grupo teve uma demanda muito baixa e você teve que rodar com um caminhão quase vazio. E carregar vento custa caro. O custo por unidade transportada fica muito alto quando você roda vazio. Então, gente, a primeira coisa que é importante a gente entender para a roteirização de veículos é que, com raríssimas exceções, qualquer coisa pré-fixada vai dar ruim. Talvez não em um dia, talvez não em 2 dias, talvez não em 10 dias, mas em um dia que der ruim, todo o resto do lucro e da organização que você teve foi por beleléu. Não, mas e como é que eu uso a experiência do motorista? Experiência do motorista em 2020? Sabendo que o cara pode fazer a rota que for pelo celular ali, pelo Google Maps, e aí você ordena e mostra para ele no Google Maps? Acho que não faz muito sentido. Com diversos trackers aí que tem, né? Os TMS da vida aí, Transportation Management Systems, que é o acompanhamento da viagem, que já está embutido no Google Maps ou Waze, ou sei lá, seja lá o que for, não faz sentido eu ter agrupamentos prévios. Tá? Existe uma roteirização que tem um software bastante famoso aí, que é o que nós chamamos de roteirização por varredura. Olha que inteligente que essa roteirização de varredura faz. Eu vou mostrar para vocês a roteirização por varredura, tá? Vou pegar aqui uma rota, vou trocar a cor. Vou colocar um laranjadão aqui, ó. Um verdão aqui. Assim, ó. Pronto. E esse roteirização por varredura, ele faz o seguinte, ele pega o teu CD e aí ele faz assim, ó. Barará, barará. Soma a demanda do 2, soma a demanda do 5, soma a demanda do 9, soma a demanda do 6, soma a demanda do 12. Opa! Deu a demanda de um certo veículo. Fecha primeiro grupo, faz a rota. Soma a demanda do 10, soma a demanda do 8, soma a demanda do 14, soma a demanda do 4, soma a demanda do... Opa, não. Do 4 deu. Faz a segunda rota. Soma a demanda do 11, soma a demanda do 13. Isso é o que nós chamamos de roteirização por varredura. Método de varredura. Tem um software bastante famoso que faz isso. Não preciso nem mostrar para vocês que é um algoritmo péssimo, né? Só olhar o jeito que ele faz, dá para ver que é muito ruim. Então, toda vez que nós estivermos trabalhando com roteirização de veículos, nós temos que tentar compreender em que contexto que nós estamos e quais são as características do meu problema. O que eu posso ter como característica? Por exemplo, ao invés de ter eu tenho mais de um veículo. Então, eu tenho aqui M caixeiros viajantes, ou M veículos. Eu posso ter os meus veículos, todos eles iguais, todos eles caminhões truque 18 toneladas. Eu posso ter caminhões diferentes. Eu tenho 2.608, eu tenho 3 truques, eu tenho 5 Scanias, 5 carreta. Então, é a diferença entre uma frota homogênea e uma frota heterogênea. Eu posso ter, eu posso considerar na minha roteirização, por exemplo, se esse cliente aqui, ele vai receber a hora que ele quiser, ou a hora que eu puder entregar, ou se ele tem uma janela de entrega. Por exemplo, esse cliente aqui só recebe das 2 às 4. Se eu chegar antes das 2, tenho que ficar esperando.
Se eu chegar depois das 4, eu tenho que ir embora. Então, esse problema aqui é o que nós chamamos de time windows, ou seja, janelas de tempo, restrição de janela de tempo. Eu posso considerar a minha rota de acordo com aquilo que eu falei agora há pouco, que a velocidade média nesse trecho das 7 às 8 da manhã é 1 hora, é uma certa velocidade, das 8 às 9 é outra velocidade, das 9 às 10 é outra velocidade, das 10 às 11 e assim por diante. E aí eu posso considerar, mediante a rota que eu vou fazer, por um algoritmo exato ou heurístico, considerar o tempo que eu vou passar aqui, ou a velocidade que eu vou passar aqui, depende do tempo que eu vou passar, que é o que nós chamamos de restrição de time dependent. Ou seja, depende de que horas que eu vou passar aqui, eu vou passar numa certa velocidade e eu vou chegar aqui, obviamente, num certo momento. Então, eu posso também, por exemplo, contratar um frete terceirizado que ele tem que vir coletar aqui no 1, que é o meu depósito, fazer as entregas e depois que ele faz a última entrega, um pouco me importa aonde que ele vai. Não me interessa aonde que ele vai. Então eu tenho o que nós chamamos de rota aberta. Ele não precisa necessariamente voltar à minha origem, porque o caminhão não é meu, é terceirizado. Eu vou mandar ele coletar aqui, vou mandar ele entregar. Na hora que ele faz a entrega, ele pode ir para onde ele quiser. Desde que ele faça a minha entrega, está tudo certo. Então, eu posso considerar essa rota aberta ou rota fechada. Então, a gente pode deixar esse problema tão complexo quanto a gente queira. Eu posso pensar aqui numa demanda ao longo da semana. Por exemplo, que eu tenho que entregar esse ponto 2 aqui na segunda, quarta e na sexta. O 5 na segunda e na quinta. O 6 na terça, na quinta e na sexta. O 9 na terça, na quarta e na sexta. E aí, cada dia da semana, eu tenho um conjunto de pontos que eu tenho que fazer a entrega que é diferente. Então, não faz sentido eu deixar previamente grupos. Porque pode ser que na semana que vem mude essa escala que eu tenho que fazer. Então, o problema do caixeiro viajante ele pode ficar tão complexo quanto queira. E aí eu vou dizer para vocês, não existe nenhum software no mundo hoje que consiga cobrir todas as restrições inerentes ao problema do caixeiro viajante. Ou da roteirização de veículos, porque são muitas variações. Eu tenho frota, eu tenho janela de tempo, eu posso, por exemplo, ter aqui pontos de coletas, mais do que um ponto de coleta e pontos de entrega. Então, eu não posso entregar nada que eu não tenha coletado. Então, por exemplo, o ponto de coleta para entregar no 9 é o ponto 10. Então, eu tenho que sair eu vou entregando, eu passo pelo 9, não posso fazer nada, porque eu tenho que vir aqui no 10, coletar, para daí ir no 9 e entregar. Ou seja, eu tenho aqui uma sequência onde que a entrega só acontece, obviamente, depois da coleta. E aí, gente, a gente pode ter um monte de variação. Então, o que acontece? É muito comum esses softwares de roteirização, grande parte deles, serem algoritmos simples, com regras heurísticas. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Pelo menos 3 regras heurísticas simples, tá? Beleza? Uma vez entendido isso, vamos por um problema. Aí, antes de a gente começar um problema, imagine a seguinte situação. Eu tenho os pontos aqui na minha coluna A, eu tenho minha coordenada X, ou minha coordenada de latitude, minha coordenada Y de longitude. Tá? Então, imagine que eu tenho um ponto lá de, sei lá, 7, 8, 9, 10 pontos. Eu quero fazer uma rota com 10 pontos. Então, eu vou lá e coleto a latitude e a longitude desse cara lá no Google Maps. Todo mundo sabe fazer isso ou não? Meu conceito.
Não? Eu vou mostrar já, então, como é que faz. Então, vou gerar aqui, por exemplo, coordenadas quaisquer, tá? De 10 a 250. Ctrl C. Vou colar valores. Então, aqui eu gerei aleatoriamente só para a gente ter uma ideia, tá? Mas a gente pode ir lá no Google Maps, se quiser. Então, vamos colocar aqui, ó. Getal. Grupo de pesquisa. Parará. Nosso grupo de pesquisa. Tá lá. Ó. O Getal tá aqui. A 4 minutos de carro de onde eu moro aqui. Ó. Esse prédio azul aqui é o Getal. Nossa sala aqui, etc. Muito bem. Eu posso vir aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito. Opa, sai daí. Sai daí. Com o botão direito, eu tenho aqui a latitude e a longitude. 25.4, menos 25.4428 e a longitude menos 49.23900. E eu posso pegar uma por uma. Beleza. Obviamente que vai ser difícil. Então, imagine que eu tenho lá, coletei todas as latitudes, as longitudes que eu precisava e agora eu tenho o meu cadastro de endereços feito bonitinho. Legal. Agora eu quero mostrar para vocês o problema prático, o problema real, tá? Imagine que eu tenho que pegar 10 pontos por 10 pontos. Então eu estou olhando aqui, Ctrl C, eu vou fazer assim, ó. Ctrl V, Ctrl C, colar transposto. Eu tenho que calcular aqui quantas distâncias eu tenho que acessar no Google Maps. 10 vezes 10, que dá 100, menos a diagonal principal, porque é dele para ele mesmo, que é 0. Então, para 10 pontos, por exemplo, eu tenho que acessar 90 vezes o Google Maps. 90 vezes o Google Maps. Você acha que fazendo na mão é viável isso ou não? Sem chance. Possível. Se eu tenho 10 pontos, ainda você bota um estagiário para fazer isso, né? Agora, se você não tem um estagiário, tem que fazer na mão, vou colocar o gerente de logística lá, o supervisor de logística para fazer a distância, ficar coletando a distância de pontos, porque eu tenho que pegar a distância de pontos para pontos. A gente não fez ali agora há pouco, pegamos o grafo e transformamos ele numa matriz de custos, estava cheio de 9999 lá, que era que não tinha as ligações. Então eu tenho que fazer isso também. Mas se eu fosse no Google Maps, eu conseguiria pegar de todos os pontos para todos os pontos. Putz, mas e se fosse 50 clientes? 50 vezes 50 já dá 2.500, menos 50, 2.450 acessos do Google Maps. Bom, aí a gente vai ter que criar um problema com o Google, né? Porque, obviamente, que existe APIs, né, que chamam, você lança um ponto de origem, um destino, ele te devolve lá a distância, o tempo estimado e tal. Mas, obviamente, que o Google ele limita isso até um certo ponto gratuitamente. Quantos acessos eu quero fazer gratuitamente? E aí, se ele acessa, se ele te limita lá em 30 pontos por dia, puxa, ou você cria um monte de login lá, um monte de acesso, um monte de gente fake para ficar acessando gratuitamente, ou paga para o Google Maps para acessar a distância deles. Acontece que, dependendo da situação que você tem, eu não preciso necessariamente das distâncias reais. Então, Curitiba é uma cidade, por exemplo, que é uma cidade relativamente bastante plana, tá? Olhando para Curitiba como um todo. Com pouco acidente geográfico, tem poucos pontos que a gente não consegue dar volta na quadra, por exemplo. Quem foi para Florianópolis sabe que dar volta na quadra em Floripa é o caos, né? Se você passar da entrada, você está na beira-mar, passou da entrada,
você tem que ir até o fim do mundo para conseguir voltar onde você estava. Então, tem cidades que têm acidentes geográficos que é difícil fazer isso. Florianópolis, Rio de Janeiro. Mas cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, são cidades que são relativamente planas e que a distância euclidiana, que é a distância, uma reta entre dois pontos, é o suficiente, até porque a gente tem fórmulas aí que fazem, por exemplo, se eu estou falando de distâncias do Brasil inteiro, distâncias continentais, com a latitude e longitude eu consigo estimar uma distância aproximada pela curvatura do raio da Terra. Ou, se é uma região que nem Curitiba, a distância euclidiana vai ser para todo mundo. Então, o erro embutido nessa distância que eu estou fazendo é um erro muito pequenininho. Porque o que importa para mim vai ser a sequência de pontos. Eu posso até estar errando, mas eu vou errar muito pouco. Então, se eu não tenho esse grafo bem definido, essas distâncias, esse custo, por exemplo, o custo do 5 para o 11, eu posso rodar, carregar esses 14 pontos, aplicar o Floyd, e aí eu vou ter a matriz completa, a gente já viu como é que faz, ou então eu tenho a latitude e a longitude, e eu calculo a distância euclidiana entre todo mundo. Alguém lembra como é a distância euclidiana? Eu vou colocar aqui, ó, o ponto... eu vou colocar aqui o P1, ele é um par ordenado x1, y1. E um ponto P2, ele é o par ordenado x2, y2. A distância de P1 para P2 vai ser igual a quem? A raiz, abre parênteses, x1 menos x2, x1 menos x2, eleva isso ao quadrado, mais y1 menos y2, eleva essa diferença ao quadrado, e aí depois eu tiro a raiz de tudo. Então, isso aqui é distância euclidiana. Essa aqui é a distância euclidiana. Então, a diferença do x ao quadrado, mais a diferença do y ao quadrado, e depois eu tiro a raiz de tudo. Muitas vezes, a gente pode simplificar as distâncias reais para as distâncias euclidianas e aplicar métodos muito melhores do que os que vêm nos softwares, principalmente os softwares mais velhos, tá? Principalmente os softwares mais antigos, né? Os novos já estão com essa interação com o Google Maps e tal. Alternativamente ao Google Maps, nós temos uma plataforma de latitudes e longitudes, uma plataforma livre, que é o OpenStreetMap, tá? Que é de uma universidade na Nova Zelândia, se eu não me engano, na Austrália, se acha que é na Nova Zelândia, onde que lá tem tudo que tem no Google Maps, inclusive funções para pegar a distância, obviamente que é limitado também, mas é gratuito, você não tem que pagar nada. Inclusive, você pode baixar lá o grafo inteiro, do mundo inteiro, tem tudo, tem todas as ruas, todos os pontos que você possa imaginar na estrada, dentro da cidade, e trabalhar com isso. Aí agora a gente até faz sentido a pergunta lá que o Rafael fez no início da aula, né? Como é que é essa carreira de pesquisa operacional? Isso é um problema, por exemplo, que nós temos que fazer. Se eu quero melhorar a minha roteirização, eu vou ter que ter um grafo sobre domínio meu, que eu posso fazer o que eu quiser. Obviamente que eu vou ter que atualizar esses pontos, essas distâncias. O OpenStreetMap é uma plataforma gratuita, alternativamente ao Google. Obviamente que o Google tem muito mais recurso. Então, cabe a nós programarmos as coisas para fazer para a nossa empresa. Tá? Então, eu posso fazer essa conta aqui, ó.
Essa conta aqui, na verdade, é bem simples, né? Raiz, abro 2 parênteses, e o x fixo a coluna, menos o x fixo a linha, elevado ao quadrado, mais o y fixa a coluna, menos o outro y fixa a linha, elevado ao quadrado e fecha a raiz. Se der zero aqui na diagonal principal é porque está certo, né? Arrastei para o lado, arrastei para baixo e eu estou com a matriz de distâncias calculada. Às vezes a gente quer um excesso de preciosismo pegando tudo no Google Maps e, na prática, a gente tem uma distância euclidiana, mesmo com latitude e longitude, tá? Mesmo com latitude e longitude, e aí eu só tenho que acessar o Google Maps ou o OpenStreetMap lá para pegar latitude e longitude, e às vezes essa matriz de distância aqui, ela é equivalente, tá? E quando não for equivalente, o erro embutido nela é muito pequenininho. Reparem o seguinte, reparem que quando a gente usa a distância euclidiana, é a linha reta entre 2 pontos. Ou seja, é todo mundo ligado com todo mundo. Então eu tenho um grafo completo. Se eu fosse aplicar o Floyd aqui, alguém seria atualizado? Não. Porque já é a menor distância entre quaisquer 2 pontos, né? Esse ponto aqui é o ponto 6. O ponto 6 com o ponto 3. Esse 212 aqui já é a menor distância. Não tem como. Por quê? Porque a distância é reta entre 2 pontos. Então, se eu faço a distância euclidiana, não faz sentido eu ter o Floyd. Se eu pego a distância aqui do meu grafo, bom, eu tenho que aplicar o Floyd para poder ter a matriz completa. Tá? Muito bem. Então, aqui agora a gente vai ver 3 algoritmos heurísticos para construção de rotas iniciais. Algoritmos simples, tá? Simples. Eu só quero que vocês compreendam a ideia. Esses algoritmos é o que nós chamamos de algoritmos de inserção. A inserção do mais próximo é a primeira variação que eu quero mostrar para vocês. Como é que a gente faz o algoritmo de inserção do mais próximo? Ele é relativamente simples, olha só. Eu vou até colocar aqui, congelar aqui, para que a gente possa ver, exibir, congelar painéis. Então tá aqui, ó, para que a gente possa ver a matriz de distância sempre, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou olhar para a matriz toda e vou ver qual que é a menor distância possível. Então, se eu tenho uma origem, se esse aqui é o meu CD, obviamente que eu vou ver a menor distância, o menor ponto do meu CD. Então, vamos olhar aqui. Vamos supor que o ponto 1 é o meu armazém, é da onde o caminhão vai sair, tá? Para poder retornar, fazer o trajeto todo do caixeiro viajante. Então, 0, 81, 160, 130, 50 é o menor por enquanto, 56.4 é menor, tarará, tarará, então é o ponto a distância 56.4. O que que eu vou fazer? A distância 56.4 é o ponto 1. Deixa eu inserir aqui só uma linha para ficar fácil identificar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou colocar aqui só para a gente identificar quem é que a gente está falando. Então, o menor a gente viu que era esse 56.4, que é a distância do 1 para o 6. Então, a gente vai criar a rota 1, 6, 1. Então, a gente cria uma rota pequenininha. Sai do 1, vai para o 6 e volta para o 1. Como se fosse aqui. Quem é mais próximo? Seria o 2 aqui. Sai do 1, volta para o 1. 1, 2, 1. Tá? Então, esse algoritmo é um algoritmo que nós chamamos de construção de rota. Quanto custa essa rota para a gente aqui? De 1 para o 6,
Eu posso fazer isso aqui na fórmula, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Eu posso fazer isso aqui na fórmula. Eu posso pegar aqui e fazer, ó, proc-v, procure esse cara nessa matriz aqui. Fixo essa matriz. E em qual coluna? Eu quero essa coluna. Essa coluna é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 3 mais a coluna que eu quero. 3 mais a coluna 6 ali. Eu quero o valor exato. Então, eu tenho aqui 56, é de 1 para 6. Se eu arrastar para o lado... Opa, tem que fixar só aqui. Não, não preciso fixar nada. Só arrastei para o lado. Mais 56, óbvio, que se é euclidiano. E aqui eu vou criar uma soma que vai ser... Vou colocar aqui bastante. Então, essa rota, por enquanto, eu saio do CD, vou para o 6 e volto para o CD. Vou do armazém para os pontos 6 e volto para o armazém. Muito bem. Agora que entra o algoritmo propriamente dito. O algoritmo diz o seguinte. Qual é o ponto fora da rota? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, mais próximo de alguém da rota. Então, beleza. Então, eu vou olhar aqui, eu vou eliminar o 1, vou deixar colorido só para a gente ver. Esse aqui já está na rota, esse aqui já está na rota. Então, eu vou olhar agora para todos os outros pontos para o 1, para todos os outros pontos para o 6, e vou ver quem é o cara mais próximo possível. Aqui, por enquanto, é o 56,7, ninguém mais próximo que isso. Opa, tem um 37,7. O menor é o 37,7. Então, o mais próximo ponto mais próximo é o ponto 5. O ponto mais próximo é o ponto 5. Então, eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou fazer um teste 1, 5, 6, 1, 1, 6, 5, 1. Ou seja, eu saí do 1, vou para o 5, vou para o 6, volto para o 1, e eu vou inserir esse ponto mais próximo na minha rota. Muito bem. Nesse caso aqui, empatou. Na distância euclidiana, sempre vai empatar, né? Porque são as mesmas distâncias. Ó. 1, 5, 1, 5, 5, 6, 6 e 5, 6, 1, 1, 6. Como é uma matriz simétrica, a distância do IJ é igual à distância do JI, sempre vai ter a mesma distância. Então, eu vou escolher uma. Eu vou escolher essa aqui, por exemplo. Por enquanto, eu vou escolher essa. Muito bem. Agora, eu vou olhar o seguinte. Dado que eu tenho a rota 1, 5, 6 e 1, então isso aqui agora já está na rota, eu vou olhar qual ponto fora da rota é mais próximo de um ponto da rota. Beleza. Então, aqui, ó, o 1, por enquanto, é o 81, o 72 aqui ganhou, ponto 7. Vou olhar para o 5 e 6 aqui. Tem alguém menor que 72? Não. Tem alguém menor que 62? Tem um ponto 8 aqui. Então, o ponto mais próximo agora vai ser o 8. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rota aqui, que é a que eu escolhi, porque empatou. Vou tirar a cor dela. E vou fazer 3 combinações. 1, 8, 5, 6 e 1. 1, 5, 8, 6 e 1.
1, 5, 6, 8 e 1. E vou medir essas rotas. Opa, agora já deu uma rota diferente, né? Já deu uma rota aqui que 18561 deu 232, 255,2 para a rota 15861 e 270 para essa outra aqui. Então, a menor distância, por enquanto, é dessa rota. Então, é ela que segue sendo a nossa rota. Eu vou fazer a inserção de mais um só, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou tirar a cor. Vou pegar o 8 aqui, vou dizer o 8 já está na rota, só para eu lembrar. Então, eu não posso olhar para ele. E vou começar agora a ver para todo mundo. O 1 é 81, 72. O 5 e o 6, 72 tem menor que 72, não. E para o 8 aqui, menor que 72, não. Então, o 72 é o ponto 7. Então, o ponto mais próximo, fora da rota, de alguém da rota, é o ponto 7. Então, agora eu vou fazer todos os testes possíveis. 1, 7, 8, 5, 6, 1, 8, 7, 5, 6 e 1. 8, 5, 7, 6 e 1. Por final, 1, 8, 5, 6, 7 e 1. Beleza. E agora eu vou medir todas elas. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Muito bem. 330, 406, 437 e 376. A menor rota, por enquanto, é essa. Coincidentemente, está dando sempre a primeira, mas não é obrigado a acontecer isso não, tá? Então, o 7 também entrou na rota. E assim por diante, para a gente fazer... Opa! Pintar de amarelo. E assim por diante, a gente vai fazendo. Insere mais um, insere mais um, insere mais um. Por que eu falei para vocês que eu ia falar de 3 algoritmos simples? Porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem a inserção do mais próximo, eu começo do mesmo jeito e a partir do segundo ponto, ao invés de procurar o ponto mais próximo, eu vou procurar o ponto fora da rota, mais distante do ponto que está na rota. Então, ao invés de eu procurar a menor distância de um ponto fora da rota para um ponto dentro da rota, eu procuro um ponto mais distante. Uma vez que eu defini quem é o ponto, eu faço a inserção em todas as possibilidades, meço isso daqui e vejo qual é a menor rota até o momento. Escolho ela e vou fazendo assim por diante. Vou aumentando a rota. Então, posso ser o ponto mais próximo, pode ser o ponto mais distante, e aí alguém pode se perguntar, tá, professor, mas qual que é o sentido de fazer o ponto mais distante? A gente já fez vários testes aí para ver se um ponto, o que é melhor desses algoritmos, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, se existe mais do que um método, é porque em algum momento um método vai ser melhor do que o outro. Em outro momento, o outro vai ser melhor do que um. Já começa de cara isso, tá? Vantagem dos métodos de inserção. Eles são muito rápidos. Agora, se a minha distribuição de pontos, como por exemplo essa aqui, as distâncias estão bem próximas entre si, o algoritmo de inserção
do mais próximo acaba resultando em rotas melhores no final. Ou seja, numa sequência de pontos cuja distância total vai ser um pouco melhor. Se a dispersão dos meus pontos não for tão homogênea, for um pouco mais heterogênea, eu tenho um pouco de ponto aqui, tenho um ponto de ponto aqui, tem uns 3 perdidos aqui no meio, tem mais um ponto aqui, tem mais um tanto aqui. Então, não é muito homogênea, tenho distâncias pequenininhas e distâncias grandes. Então, a gente tem uma tendência para que a inserção do mais distante vale a pena. Por quê? Porque ao invés de eu sair com rotas pequenininhas, eu tento fazer essa volta aqui, esse contorno primeiro. Então, eu faria assim, 1, 14, 1, 1, 9, 14, 1, 1, 9, 14, 7, 1, 1, 9, 14, 13, 7, 1. Deixa eu ver. 1, 5, 9, 14, 13, 7, 1. 1, 5, 9, 12, 14, 7, 1. 1, 2, 5, 9, 12, 14, 13, 7, 1. 1, 2, 5, 9, 12, 3, 1. Aí depois eu ia entrando. 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 13, 7, 3 e 1. 1, 5, 2, 6, 9, 12, 10, 14, 13, tá? E aí eu vou inserindo como se eu estivesse indo por fora da cidade ou para os pontos mais externos e eu entrasse na cidade só quando fosse necessário, tá? Entro e já saio, entro e já saio. Tá? Então, essa é a característica do algoritmo de inserção do mais distante. Eu tento fazer a borda e depois eu vou entrando só no necessário. E aí, provavelmente, os primeiros testes aí com o mais próximo e com o mais distante dão resultados não tão bons. Veio alguém, que foi algum programador, e fez uma terceira alternativa. Uma terceira alternativa é a inserção do mais econômico. O que é a inserção do mais econômico? Eu não quero saber quem é o ponto mais próximo ou é o ponto mais distante. Eu vou pegar aqui o primeiro mais próximo e faço essa rota inicial. Eu vou testar todos. 1, 2, 6, 1, 1, 6, 2, 1. 1, 3, 6, 1, 1, 6, 3, 1. O cara vai para ignorância já. 1, 4, 6, 1, 1, 6, 4, 1. E vou testar todos. Pego qual a menor distância e é essa que vai seguir. Vamos supor que seguiu lá, sei lá, 8, 6 e 1. Essa aqui foi a que deu a menor distância. Vai para a ignorância de novo e testa tudo em todas as posições. 1, 2, 8, 1, 2, 8, 6, 1. 1, 8, 2, 6, 1. 1, 8, 6, 2, 1. 1, 3, 8, 6, 1. 1, 8, 3, 6, 1. 1, 8, 6, 3, 1. E testa todo mundo que está fora da rota em alguma posição aqui. O que der a menor rota, continua. E assim, eu vou fazendo a inserção mais econômica. Ou seja, a cada rodada, a cada iteração, eu testo todos os pontos fora da rota em todos os possíveis lugares. E pego a que der a menor rota parcial. E vou inserindo até fazer todos. A gente já fez um teste aí, uma vez aí, uns 10, 12 anos atrás, de umas 300 séries aí, geradas aleatoriamente, tá? De tudo que é tamanho, desde de 10 a 3.000 pontos. Só para fazer os testes com esses algoritmos de inserção. Dá mais ou menos entre 82% e 85% o algoritmo de inserção mais econômica ganhava, ficava com uma rota melhor. Depois, entre 8% e 10%, mais ou menos, ficava a inserção do mais próximo, e em terceiro lugar, lá, com um pouquinho mais de 5%, a inserção do mais distante. Professor, isso significa que eu tenho várias rotas com vários custos diferentes, certo? Certo. Beleza. Como é que eu posso melhorar isso? Bom, para melhorar isso, a gente faz o que nós chamamos de
melhoria 2OPT ou melhoria 3OPT. Obviamente que não faz sentido eu vir da figura da esquerda para a figura da direita. Faz mais sentido eu, da figura da direita, vir para a figura da esquerda, né? Então é o seguinte, a lógica da melhoria 2OPT, ela é muito simples. É ela pegar o seguinte, 2 arcos, eu tenho uma rota, construir do jeito que eu quiser, inserção do mais próximo, inserção do mais distante, aleatório, tem uma rota lá, uma sequência de pontos. Eu vou pegar 2 arcos dessa rota não consecutivos, então, por exemplo, aqui eu peguei o 1, 3, não consecutivo, 2, 4. E vou de que maneira? Ó, primeiro arco é 1, 3. O segundo é o 2, 4. Então, início do primeiro arco, fim do primeiro arco. Início do segundo arco, fim do segundo arco. Como que é a melhoria 2OPT? Uma vez que eu escolhi quais são os arcos, eu vou ligar o início do primeiro com o início do segundo. Inverto a rota depois do segundo, porque antes, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 3CB2. Aqui eu tenho 1, 2, BC3. Eu inverti o sentido da rota depois do 2 e ligo o fim 1 com o fim 2, o 3 com o 4. Só que eu faço isso de uma maneira iterativa. Eu pego o primeiro arco, não pode ser consecutivo, então eu pulo 1 e vou pegar esse. A1, 3C. Faço a troca e meço quanto que ficou a distância. A1 e o CB. Faz a troca e meço quanto que ficou a distância nova. A1 com B2. Quanto que ficou a rota. A1 com 2, 4. Vejo quanto ficou. A1 com 4D. Quanto ficou. A1 com DA não posso, porque são consecutivos. Beleza. E eu vou fazendo isso a cada 2 arcos não consecutivos. Quando é que eu paro de fazer isso? A gente tem um algoritmo, esse algoritmo de 2 maneiras. Eu posso, ao fazer uma troca, em qualquer momento, que o resultado da rota ficou melhor do que a rota que eu tinha, isto é, houve uma melhoria na troca que eu fiz, eu paro o que eu estou fazendo, pego a nova rota e reinicio o processo de trocar 2 a 2. Então, assim que eu melhorar, eu já paro e recomeço o meu processo. Essa é uma maneira. A segunda maneira é, dado uma certa rota, eu faço todas as possíveis trocas aqui. Pode ser que tenha, sei lá, 7 trocas que deu uma rota melhor do que eu tinha. Dessas 7, eu pego a melhor. Faço a melhor troca e recomeço o processo. Quando é que... Então, essa é a segunda forma, que é fazer todas as possíveis dado uma rota, e a melhor troca é o que vai continuar no algoritmo. Qual que é o critério de parada disso? É quando eu fiz todas as possíveis trocas 2 a 2 e não melhorou mais nada. Significa que eu estou no ótimo, professor? Não. Significa que para aquela rota, do jeito que fez aquela entrada, a melhoria 2OPT não consegue mais fazer. Então, é um algoritmo computacionalmente exaustivo. Eu vou fazer. Mas é relativamente rápido. Se eu faço com 2 arcos não consecutivos, eu também posso fazer com 3 arcos não consecutivos. 3 arcos. Eu posso pegar lá, eu tenho uma rota inicial, A1, 2, 3, 4, B, 5, 6, A. Só que quando eu pego 3 arcos não consecutivos, eu tenho 7 possibilidades. Por exemplo, lá, ó, vamos pegar aqui, início do 1, fim do 1, início do 2, fim do 2, início do 3, fim do 3. Então, a primeira possibilidade é início do 1 com fim do 2. Início do 3 com fim do 1. E
e início do 3 com fim... Início do 2 com fim do 3. Inverta alguma coisa? Vamos pegar aqui, ó, a rota é do 2 para o 3, 4B5 e 6A. Venho aqui, 4B5, não inverti. 2, 3, não inverti. 6A, não inverti. Na segunda possibilidade, faço a mesma coisa. O início do primeiro arco vai ligar com quem? O início do segundo arco vai ligar com quem? Quem vai ligar com quem? E aonde que eu vou inverter? Aqui, por exemplo, 4B5, quando eu faço essa troca 2 aqui, eu inverto 5B4. E assim por diante. E assim eu vou fazendo as 7 possibilidades. Mesma coisa, 3 arcos não consecutivos. Eu posso, ao fazer uma troca, eu tenho 7 trocas para cada trinca de arcos. Se eu faço uma troca qualquer, lá para a terceira, e melhorou, eu paro e recomeço, ou pego os 3 primeiros arcos não consecutivos, faz as 7, guardo o que melhorou. Pego a segunda trinca de arcos, faz as 7, ninguém melhorou. Pego a terceira trinca de arcos, faz as 7 trocas. Opa, aqui tem 2 que melhoraram. E faço todas as possíveis trocas. No final de todas as trocas eu olho. De todas essas trocas, qual que melhorou mais? Ah, foi essa rota. Então essa rota passa a ser a minha rota e eu recomeço. Quando é que para? Quando eu pego todas as possíveis combinações de 3 arcos não consecutivos, faço todas as possíveis trocas e não melhora nada. Significa que não tem como melhorar. Então, por mais... Isso aqui não é, obviamente, garantia nenhuma de dar o resultado ótimo. Mas se eu aplico, por exemplo, a inserção do mais econômico, depois eu aplico 2 OPT e dá a resposta 2 OPT, eu crio 3 OPT, a minha rota vai ficar muito boa. Muito boa. Talvez até para poucos pontos, 30, 25, vai ser a rota exata. E vai ser extremamente rápido. Puf, um tiro. Menos de um segundo. Já está a resposta. E às vezes a gente usa softwares que faz, por exemplo, lá a varredura. Não dá mais. Ou a gente usa regiões fixas de entrega. Não, pelo amor de Deus. Não. Vamos criar agrupamentos. Ah, professor, mas se eu tenho demandas lá, como é que eu vou criar um agrupamento diferente? A gente não viu o P-mediano esses dias atrás? Então, eu posso usar o problema das P-medianas capacitadas, que é bem parecido com aquele exercício, o 20 lá, mas só na parte ali dos portos, qual é o porto que eu abro, com qual capacidade. Então, eu aplico para aquele conjunto de pontos, qualquer demanda daquele dia, um modelo de P-medianas capacitado, resolvo isso, fiz os agrupamentos. Fiz os agrupamentos, para cada agrupamento, inserção do mais econômico, 2 OPT, 3 OPT. A chance de você ter uma resposta muito melhor do que a maioria dos softwares hoje disponíveis no mercado é muito grande. É muito grande. Todos disponíveis no mercado? Não. Todos não. Tem alguns aí que são bem bons. Mas a maioria esmagadora você vai conseguir resolver melhor do que usar o software. Aí, voltamos de novo para fechar. Qual que é a carreira de alguém que está fazendo otimização? É programar essas coisas. Se eu estou dentro de uma empresa que vai vender um roteirizador, programar essas coisas. Se eu estou numa empresa que tem um problema de logística e o software que eu pago lá, eu gasto R$2.000 por mês para fazer lá a licença desse software, sei lá, ou R$500 por instalação em cada máquina. Você paga isso? Legal. Para de pagar isso, contrata alguém e começa a programar esses algoritmos. Por quê? Porque vai sair muito mais barato. Porque é muito mais barato. Então, no primeiro mês, talvez você rode em paralelo. No segundo mês, você já... Beleza, ganhou confiança? Para de pagar o software e faz o teu próprio software. É essa a ideia. Tá? Então, essa é a construção. Não deu tempo para a gente mostrar o algoritmo exato, mas eu mostro na aula que vem sem problema nenhum, dá bastante tempo.
tá? E isso aí, então, é o conceito, o inicial de roteirização. O que é o problema do caixeiro viajante? Um algoritmo heurístico com 3 variações para construção de uma rota inicial e a melhoria 2 OPT e 3 OPT. Beleza?